Fala galera, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show. E agora, tendo passado algum tempo e com o final da era Krakoana quase estreando no Brasil, nos últimos momentos, vamos então fazer uma análise do que foi a era Krakoana dos X-Men. Vai, vinheta. Fala galera, eu sou o Vinícius Schiavini e esse é o The Mullet Show, programa sobre as coisas que passam pela minha cabeça. E eu tenho que falar uma coisa. Esse vídeo é para analisar o que foi a era Krakoana dos X-Men, que foi de 2009 a 2019, olha só, 2024. E foi capitaneada por algum tempo por Jonathan Hickman. Então, esse vídeo vai ter os capítulos, você pode ir acompanhando aqui, porque eu vou fazer uma análise da era como um todo, de todos os 5 anos de história. Antes disso, uma pequena introdução, eu quero falar sobre o que eu chamo de o deserto de ideias que houve com os X-Men. Por conta, principalmente, de uma ordem superior para deixar os mutantes de lado e protagonizar mais os inumanos, a Marvel acabou escanteando os mutantes. Teve aquela fase de utopia, que aí o Ciclope ficou mega radical, aí nisso teve Vingadores vs X-Men, e aí chegamos em 2012. De 2012 até meados de 2019, os X-Men ficaram num deserto. E eu falo aqui da fase dos X-Men morando no limbo. Teve a fase de trazer os X-Men originais para o tempo presente. Pra que isso também? Teve eles contra os Inumanos. As mensais com as cores Blue, Gold, Red, Black. Teve até a X-Men Black. Que basicamente a ideia era requentar histórias e não criar nem vilões novos. Até a Age of X-Men, que seria uma era do apocalipse do bem, só que é claro que tudo perde controle, até a mensal Uncanny X-Men, que era semanal, não era mensal na época, e basicamente morria um mutante por semana. Era o Ciclope e o Wolverine basicamente enterrando um monte de gente querida deles, só para choque velho. E foi complicado ser fã dos X-Men nessa época, eu te digo isso. Tá? O começo da fase de Brian Bendis parecia promissora, mas desencarrilhou muito fácil com a Batalha do Átomo. E a partir daí foi só ladeira abaixo. E nesse tempo os Inumanos ganharam um protagonismo. Vide que a Miss Marvel mesmo foi criada originalmente como Inumana. E é aqui que eu chego quando Jonathan Hickman é chamado, ele que tinha feito Guerras Secretas em 2015. E desde então não estava mais escrevendo para a Marvel, ele estava fazendo sua coisa autoral. Ele foi chamado para reformular os X-Men. E ele fez isso pegando Krakoa. Krakoa, que era uma ilha viva, e foi para onde a equipe dos X-Men foi e ficou presa. O Xavier criou uma segunda equipe que acabou sendo morta lá. E aí ele criou uma terceira equipe com Colossus, Tempestade, Noturno, Wolverine, Pássaro Trovejante, Solaris e Banshee, para resgatar a equipe original. Isso é o mote de Giant Size X-Men número 1 de 1975. Então, essa formação dos X-Men multinacional começou aí, em Giant Size X-Men número 1, enfrentando Krakoa. Krakoa ainda teve uma segunda vida quando foi o terreno onde foi construída a escola Jean Grey para jovens superdotados, na mensal Wolverine e os X-Men, quando ele se torna o diretor da escola. A partir daí, Krakoa teve essa fase e depois sumiu de novo. Krakoa é uma ilha viva que se alimenta da energia das pessoas que estão em cima dela. E é engraçado que quase não lembraram disso durante a fase Krakoana, mas deixa isso pra lá. A partir daí, eles iam criar uma nova nação mutante. Só seria, sei lá, a 4ª vez que eles tentaram fazer isso. Com a grande diferença é que eles têm uma personagem, a Moira, que é uma pessoa que teve outras vidas, então já sabe tudo que deu errado e sabe aprontar para o que pode dar certo.
A partir deste conceito todo, Jonathan Hickman criou a Era Krakoana, começando pelo Alvorecer de X. O Alvorecer de X começou com as duas minisséries principais, House of X e Powers of Ten, mostrando toda a linha cronológica dessa criação da nação mutante de Krakoa. A partir daí, Jonathan Hickman foi o Head of X, o cabeça de X, e essa fase, Alvorecer de X, foram as primeiras ideias a serem desenvolvidas. Nisso, nós tivemos as mensais X-Men, que era o próprio Jonathan Hickman explorando o mundo de Krakoa, e eu já volto nisso. Marauders, os Carrascos, que eram tipo piratas de Krakoa com a Kate Pryde no comando. Excalibur, Aventuras Mágicas. New Mutants, que eram os Novos Mutantes, e com tanta gente sendo X-Men, os Novos Mutantes ainda sendo chamados Novos Mutantes é uma coisa completamente contraproducente, mas eu fiquei. X-Force e Wolverine, as séries mais violentas, e eu vou deixá-las de canto na minha análise por um tempo. Fallen Angels, uma minissérie explorando a Psylocke, o Kid Cable, teve a mensal Cable. Hellions, que seria o esquadrão suicida do pessoal de Krakoa, porque seriam vilões regenerados ou degenerados. X-Factor, que é a equipe de investigação das mortes mutantes. Teve a minissérie do Quarteto Fantástico com os X-Men. Teve a minissérie do Fanático. E teve a Giant Size, que foi uma série de especiais. Bom, falar um pouquinho desta fase, muitas ideias sendo fundamentadas, todos os roteiristas seguindo as orientações do Jonathan Hickman, muita coisa caminhou muito bem em ideias. Por que eu falo em ideias? X-Force e Wolverine tendo as aventuras dele, X-Force sendo as ações que o governo de Krakoa não quer admitir, correram muito bem o tempo todo. X-Factor seria para investigar as mortes antes de ressuscitar os mutantes. Porém, isso tem cara de parecer uma série procedural, algo que cada história duraria uma ou duas edições. Só que logo no primeiro caso já dura umas 4 ou 5 edições. O segundo também. E nisso a série se encerrou no número 10, com 2 casos resolvidos, o que é muito pouco. Ela poderia ter pego um público que acompanha séries como CSI, NCIS, Criminal Minds e assim vai. Tendo histórias mais curtas, mais rápidas, mais formulaicas e talvez uma história maior permeando tudo isso. Mas não foi o que aconteceu. New Mutants começou com o próprio Jonathan Hickman, depois ele largou e ele até hoje fala que ele tem ideias espaciais que ele não conseguiu desenvolver por conta do editor X, Jordan D. White, que ficou até o final da Era de Krakoa. Marauders desenvolveu muito bem, era muito divertida. X-Men explorava o mundo de Krakoa e tem até uma edição que termina com o Noturno falando temos de criar uma religião. Excalibur seria para histórias de magia, só que ela ficou muito presa, porque o primeiro grande evento de Krakoa foi justamente envolvendo Excalibur. E a partir disso, ela ficou presa naquilo e não teve como sair. Era um grande novelão, mais do que a Excalibur original. E Hellions era divertida. Hellions foi a mais divertida de todas. Os especiais Giant Size X-Men e a minissérie do Quarteto e X-Men possuem coisas que nunca mais depois foram exploradas, como o Cipher ter algum comportamento que a gente fica desconfiado, e o Xavier ter apagado da mente do Reed Richards como apagar o gene mutante, ou suprimir o gene mutante. Isso nunca mais foi explorado. Então muita coisa foi espalhada ao vento, muitas floresceram, outras não, e a fase do Alvorecer X terminou com o evento 10 de espadas, X of Swords, que era uma coisa legal, explorando outro mundo, o mundo de Arakko. Então você tem Krakoa, você tem Arakko, e aí 10 de cada lado, numa grande batalha. Nisso criaram-se muitos personagens novos e interessantes, como o Espada Branca e a Isca, a Imbatível. São personagens muito riquíssimos. Toda a história de Arakko é muito riquíssima e mostra que dava para aumentar o escopo dos X-Men
dos mutantes e de Krakoa. A segunda fase foi a fase do reinado de X. E aí nós temos um grande porém. Jonathan Hickman já foi podado em algumas coisas também por conta da pandemia. A pandemia pegou justamente o final de Alvorecer de X e o começo de Reinado de X. Muitas ideias dele para mensais e séries online não foram aproveitadas. Havia uma série online no aplicativo do Marvel Unlimited, mas era uma série com histórias meio não fede não cheira, café com leite. Pois é, e eu meio do nada ao lugar nenhum. O que nós tivemos de histórias, de mensais, na verdade, em Reinado de X? Hillions continuou, X-Factor até o número 10, aí depois veio a minissérie The Trial of Magneto, o julgamento de Magneto, que vai do nada ao lugar nenhum, tá? Marauders, X-Force, New Mutants, Excalibur, X-Men, Wolverine, aí teve Sword, que a ideia é muito legal, a estação espacial que explora o futuro e que cria o metal do futuro, que é o Mysterium. E isso não foi explorado muito mais pra frente, hoje em dia é muito pouco explorado, na verdade. Eu vi explorado na mensal da Feiticeira Escarlate. Aí você tem Cable, que se fechou em 12 edições. E aí vem a bagunça. Você tem Children of the Atom, que seria sobre 5 jovens que fingem que são mutantes. Way of X, que é sobre a religião. X-Corp, que seria sobre o lado corporativo. Teve as duas minis X-Lives e X-Deaths of Wolverine, essas foram legais. E aí teve o relançamento dos X-Men, com uma nova mensal agora escrita pelo Jerry Duggan, mais super-heróica. Tá. Essa mensal mais super-heróica, ela é legal. Só que a X-Men do Jonathan Hickman era legal porque ela explorava aspectos diferentes de Krakoa a cada episódio. Como o Crucible, por exemplo. Essa mensal do Hickman poderia ter sido uma mensal chamada, sei lá, Krakoa, Living in Krakoa, o mundo de Krakoa, sei lá, qualquer coisa, para mostrar como a sociedade de Krakoa estava se desenvolvendo. Porque a partir disso, poderia essas minisséries Children of the Atom, Way of X, X-Corp serem inseridas. Porque na verdade a Marvel tem essa péssima mania de anunciar tudo como série mensal contínua. Aí as primeiras vendas já não vão bem, eles cancelam. Way of X teve, sei lá, 3 edições, X-Corp teve 4, Children of the Atom teve 5. Criasse uma história tipo Krakoa apresenta e vai mostrando histórias de outros personagens. Tem personagem mutante que só apareceu no fundo de Krakoa. Em 5 anos, teve personagem mutante que só apareceu no fundo. Um personagem como um extra. Não teve uma história com ele. Como que isso é possível? Um pouquinho de falta de planejamento ou de vontade de explorar outras histórias e outros desenvolvimentos. E aí, essa fase acaba com a saga Inferno, que é a saga que o Jonathan Hickman se despede dos X-Men. E ele fala que ele criou 3 fases para Krakoa e que a ideia dele seria ir para a fase 2, mas que o editorial da Marvel e os outros roteiristas queriam continuar o máximo de tempo possível na fase 1. Então até hoje fica a ideia de o que teria acontecido se ele tivesse continuado. E explorar as ideias espaciais de Novos Mutantes, e explorar o mundo de Krakoa, e explorar até outras ideias, outras vertentes do baile de gala, a parte corporativa. Tudo bem que teve muita exploração de ideia, mas aqui a maioria delas naufragou, o que é uma pena, na verdade. Depois de Inferno, o editor Jordan D. White tomou conta da coisa, não teve mais o cargo de Head of X, e aí Jonathan Hickman não estava mais no recinto. Com isso veio a fase Destiny of X, que... como é que eu vou dizer? A primeira fase, o Alvorecer de X, ela teve pouca ligação com as sagas que aconteciam fora de Krakoa. A segunda
que foi o Reinado de X, já teve algumas ligações. Essa, toda a mega saga, eles queriam pôr os X-Men junto. Por quê? Porque estava vendendo bem. Tinha muito gibi de Krakoa vendendo bem. Mas o trem começou a descarrilhar quando a administração do Jordan D. White perdeu a mão. Para falar o mínimo. Nós temos aqui, como mensais, Immortal X-Men, que é focada no Conselho Silencioso. X-Force e Wolverine, que são as campeãs, eu já falo disso. X-Men Red, que é a continuação de Sword. Por que a continuação? Não é muito a continuação, mas só a X-Men Red já daria uma mensal fenomenal e Sword daria outra. Tá? Aliás, a X-Men Red é a melhor dessa fase. Marauders, os Carrascos, foi reiniciada, puseram outro roteirista e foi reiniciada, e aí ela se perdeu. Knights of X, que foi para continuar Excalibur. Aí Knights of X dançou e teve ainda Betsy Braddock, Captain Britain. Então toda a fase da Capitã Britânia em Krakoa tem a mensal Excalibur, aí teve Knights of X e Betsy Braddock, Captain Britain. Se você só lê, por exemplo, a última, Betsy Braddock, Captain Britain, você não entende nada. Porque você precisa ter lido as outras. Você fica meio, o que está acontecendo aqui? Meio urso do pica-pau, sabe? Essa é a sensação. New Mutants estava minguando, mudou ainda de roteirista umas 2 ou 3 vezes. Sempre, não, agora vai ser uma escola para os mutantes iniciantes. Mas perdeu fôlego. Aí depois, ela já cancelada, teve a minissérie New Mutants Lethal Legend, que é focada nos mesmos personagens, ou seja, podia ter sido uma continuação da mensal, mas não aprovaram. Legion of X, que é uma continuação do Way of X. Way of X, que era o negócio da religião, continuou no Legion of X, que também não durou muita coisa, tanto que saiu no Brasil em um especial só, já deu conta de tudo. Tem o Deadpool na lista. O Deadpool estava na X-Force, mas como personagem solo, ele nunca fez parte da Era de Krakoa. Ele fazia coisas fora de Krakoa. Aí nós temos as 2 excelentes minisséries Sabretooth e Sabretooth and the Exiles, estrelando Dente de Sabre. As 2 são maravilhosas. Elas foram feitas como minisséries, pensadas como minisséries. Teve a primeira, o povo curtiu, aí teve a segunda. Não é uma mensal que de repente decidiram que não ia ser mais mensal. Ela realmente foi pensada como minissérie, dá pra ver isso muito bem e é muito bom. Aí criaram uma mensal chamada Rogue and Gambit. Nem a logo faz sentido comparado com as outras mensais, porque tudo tinha uma linha estética criada pelo Tom Miller. Aí de repente a Marvel abdicou de toda essa estética e fez Rogue and Gambit. Poxa vida. E ainda, tem Exterminators, que é uma minissérie divertidinha e tal, usando o nome que foi usado nos anos 80, e tem Bishop War College, que é só um crime ambiental, isso ter sido impresso. Tá? As árvores que foram mortas para fazer o papel desses gibis, espero que tenham reposto pelo menos. E essa fase toda acaba com o grande evento Sins of Sinister, os Sacrilégios de Sinistro, que é uma realidade alternativa, mas já trazendo o que eles estavam planejando para o final, que era o Senhor Sinistro e as suas outras 4 versões. É uma ideia legal que eles decidiram esticar demais. E todo o final da Era de Krakoa depende do Sinistro. E aí que cansa. E por que cansa? Porque quando você lê Powers of Ten do Hickman, tem a linha do tempo de Krakoa e tem a traição de Sinistro, e Krakoa continuou depois disso. E aí chegamos na última fase, que é Fall of X, a queda de X, que ainda teve uma subfase no final, que é o Fall of the House of X, que é o final. Os roteiristas tiveram de encerrar as coisas e alguns deles tiveram de encerrar de forma meio apressada, tirando um caso que eu já vou falar. Nós tivemos aí as mensais X-Men, Immortal X-Men, X-Men Red. A mensal do Homem de Ferro foi colocada dentro da linha X, porque era o Jerry Duggan escrevendo, ele decidiu conectar as coisas.
E ainda nós tivemos as minis, e aí foram anunciadas como minis mesmo, do Homem de Gelo, Children of the Vault, Telpa Alpha, Dark X-Men, Uncanny Avengers, Jean Grey, Realm of X, duas da Miss Marvel, uma do Cable, uma do Noturno se passando por Homem-Aranha, Resurrection of Magneto, Dead X-Men e X-Men Forever. Estamos falando de 14 minis. 14. Tá? 14 minisséries lançadas em um período de 6 meses. Foi muita coisa de uma vez. Quase todas as mensais foram sendo canceladas e essas minis sendo lançadas com coisa que poderia... Por exemplo, X-Men Forever é uma continuação de Immortal X-Men que eles praticamente colocaram para justificar a troca de desenhista. Porque o Lucas Werneck foi colocado numa das duas mensais que encerraram essa fase. Aí nós tivemos o Fall of the House of X e Rise of the Powers of Ten. Uma mostrando o final e a outra exploração de futuros alternativos, tal qual o Jonathan Hickman fez, mas não com tanta elegância. Essa que é a verdade. Então, esse final da fase de Krakoa, ele dói. E ele dói porque você tem ideias maravilhosas que não são mais exploradas e são até abandonadas. Eu vou dar um exemplo muito básico do que eu quero dizer. Existe uma vilã, a Malice, que no Brasil acho que ficou como Malice mesmo, Malícia seria a tradução, que ela é um espírito que domina corpos, e ela é super malvada. Aí, a mensal da Excalibur, lá no comecinho de Krakoa, revelou a origem dela, que ela era uma moça chamada Alice, que quando desenvolveu o poder mutante, o espírito saiu do corpo e a mãe dela ficou super triste achando que a filha tinha morrido. É uma cena muito tocante, ela é muito intensa. E aí um dia a Malice conta isso. E eles acham uma solução, que é criar um novo corpo para a Malice. E a Malice passa a ser uma pessoa de carne e osso. E a vilã, que era uma pessoa extremamente frustrada por isso ter acontecido com ela, passou a ser só uma pessoa vivendo em Krakoa. Como várias outras. Você tem vilões como o Gorgon, que passaram a lutar do lado dos bonzinhos. Você tem o Apocalipse todo ressignificado, e depois de Krakoa jogar isso fora, mas deixa quieto. Você tem a estrutura de uma sociedade, você tem religião, você tem a questão financeira. Bom, até hoje os fãs discutem se a Jean Grey e o Ciclope Wolverine tinham um trisal durante a fase de Krakoa. Até hoje. Então, tudo isso poderia ter sido melhor explorado. Nós estamos falando de uma ideia de sociedade diferente. E o que Jonathan Hickman fez no começo foi um estudo sociológico. Tem um momento em um gibi em que o Ford mostra o sonho dele para Krakoa, que era uma sociedade mega desenvolvida. E o Darwin, conversando com ele, diz: nós nos veremos em breve e você verá isso acontecer. Não vimos. Muitas dessas ideias foram completamente abandonadas, principalmente quando o Jonathan Hickman saiu. É triste, mas é o que aconteceu. E agora, os X-Men estão numa nova fase nos Estados Unidos, já tem uns 6, 7 meses, chamada From the Ashes, quer dizer das cinzas. Eu estou gostando de algumas coisas, mas o meu principal problema com From the Ashes é o fato de que ela faz questão de jogar fora algumas coisas de Krakoa. Por exemplo, já está criando a ideia de que quem ressuscitou em Krakoa está com uma doença causada pela ressurreição em Krakoa. Então, a partir disso, estão jogando tudo fora. O que foi uma grande sociedade. E aí, eu trago uma coisa que eu li, que foi uma carta aberta
de um homem que se declara gay, e ele falou como a sociedade de Krakoa, sendo uma sociedade que aceita e que inclui, mostra um caminho para a nossa sociedade aceitar as pessoas, por exemplo, as pessoas LGBTQIAP+, mas também poderíamos falar das pessoas com algum grau de deficiência, de dificuldade, as pessoas que estão desamparadas. E como o fim de Krakoa mostra que, no final das contas, o capitalismo nunca vai permitir esse tipo de acolhimento. E eu achei isso bem tocante. A Era de Krakoa foi um período de 5 anos muito próspero para os gibis. Por mais que tivesse ideias que você olhasse e falasse, isso não vai passar de 6 edições, mesmo elas eram interessantes de ser lidas. Mesmo que a qualidade não fosse das melhores, mas era anos-luz do que o Homem-Aranha enfrentando o Lápide de novo. Era algo diferente, era algo empolgante. Você nunca sabia o que viria. E é uma pena que acabou. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.